Cara, eu tô impressionado. Os caras anunciaram jogo novo e jogo bom. Olha, acho que fazia tempo que eu não vi uma State of Play que, mesmo com como nós chamamos no WWE, um Por Opening, meu Deus, que mid-card que end. Realmente eu fiquei impressionado com muitas das coisas que foram anunciadas aqui, tá? Bem, muitos anúncios aqui eu não vou negar, não me interessam tanto. Tem o Kena, tem o For Loop, tem aquele Ghost of ET novo, que pelo visto vai ser uma DLC. Parece uma DLC interessante e competitiva, mas realmente não tive tanto interesse. Em contrapartida, jogos como... Bem, acho que qualquer coisa que a Konami anunciou nesse momento, que eu não tinha expectativa nenhuma de ver algo relevante da Konami, por mais que desse a entender que ela estava com alguns projetos grandes das franquias antigas dela em desenvolvimento, bem, Konami, não tem muito como você ter certeza de nada que eles estão fazendo. Mas teve coisas interessantes e vamos tentar cobrir isso aqui. Bem, eu achei meio estranho eles terem começado o evento com Kena, que é um jogo que agora tá debaixo da asa da Sony 100%, diferente do anterior, que eles só tinham ajudado na questão de marketing, meio que nem foi com o Cuphead. E terem mostrado alguns jogos completamente desinteressantes, tipo Brigandine Abyss, For Loop, ou há uns jogos mais conceituais como Neva. Mas... Infelizmente esse tipo de jogo tem sempre que estar no evento, é complicado. Mas o que eles me surpreenderam com jogos completamente novos como Yako Shinobi Ops e Crimson Moon foi de outro mundo. E God of War roubou a noite no final. Não tem como. Não, o God of War, tipo, ele compensou o Core Opening com um grandioso Great Ending perfeito. Com coisas que, tipo assim, eu realmente não esperava que ia ver. Mas chega de papo, vamos de fato começar a cobrir esse evento. Como dito, o evento abriu com Kena, um jogo que, tipo, eu não vou negar, não me importo muito, não tenho muito a dizer sobre ele. Acho legal a aparência dele aqui, mas... Um jogo que eu não vou negar, não me importo muito, gosto da aparição dele aqui, mas... É isso, não tem muito a comentar. O melhor resumo que eu já ouvi alguém falando sobre Kena foi que é o Forspoken com o gráfico da Pixar. E que deu certo. Logo em seguida tivemos o Ghost of Otei, com uma DLC que pelo visto vai focar num modo mais cooperativo do jogo. Algo interessante até, tipo, infelizmente Ghost of Otei não foi um jogo... O próprio Ghost of Tsushima não foram dois jogos que me chamaram tanto a atenção, então... Uma adição legal pra quem gosta do jogo, acho interessante ver essa oportunidade de jogos cooperativos. Eu gosto de quando alguns jogos ganham novos modos cooperativos e sinto que tá uma falta disso no mercado. Eles fizeram isso pela primeira vez no jogo anterior, o Ghost of Tsushima, e pelo visto deu certo pra continuarem fazendo. E é uma DLC gratuita ainda por cima. Após isso, teve a aparição do For Loop, um jogo que particularmente tem muita cara de roguelike pra mim e, bem, digamos que eu já tô um pouquinho de saco cheio de roguelike, mas um roguelike nesse estilo não me atrai muito. Eu fiquei com um certo sentimento de fique longe de mim quando eles mostraram itens no chão com corzinha que demonstra que vai ter raridade. Eu tô cansado desse tipo de jogo já. Só o Fortnite pode. Agora a gente começa com os jogos de verdade. Bem, e começamos com já um jogo de peso que, cara, eu lembro quando ele teve o primeiro anúncio e caralho, eu tinha uma expectativa completamente diferente pra esse jogo. Parecia um jogo numa pegada mais survival horror, ainda mais vindo da Capcom, um survival horror espacial, e no final ele se mostrou outro estilo de jogo que também acabou me agradando muito. Jogar a demo desse jogo foi uma das melhores experiências que eu tive recentemente com o jogo. De fato, tipo, quando eu joguei a demo do Pragmata, eu tinha medo de a interação da garota e o gameplay do personagem principal não encaixarem. Mas é realmente divertido. Tipo,
Eu falo isso com um sorriso na boca, porque eu não esperava. E agora eu quero ter esse jogo. Os personagens são carismáticos, o mundo parece ser muito bem ambientado. Esse novo trailer deles me deu mais esperança de ser um jogo, tipo, não um mundo aberto completamente, mas me passar o sentimento que eu tenho quando eu jogava Resident Evil 3 clássico. Parece que vai ser realmente um jogo muito interessante vindo da Capcom. E uma aposta boa deles. Eu realmente fico surpreso da Capcom arriscando em criar novas IPs. Logo em seguida, vindo da Capcom também, tivemos o segundo trailer de gameplay do Resident Evil 9. É um jogo, é um dos jogos que eu estou esperando muito. O lançamento dele está próximo, é pra, se eu não me engano, agora no final desse mês. Exato. Alec pode me confirmar 28, a data? 28 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro. Tipo, vai ser uma data... Vai ser um lançamento que eu quero até trazer alguma coisa dele pro canal logo de cara. Talvez uma gameplay, talvez algo do gênero. É o que eu tô muito curioso, tanto pra história, pra relação que o jogo vai abordar com o Raycon City, a relação que ele vai abordar com a lista do Outbreak. Eu não esperava de forma... Assim, eu não esperava ver alguma coisa relevante a Outbreak em tempos. Tanto que eu falo, a Capcom está perdendo dinheiro não lançando o Outbreak Fire 3. Só que saber que a protagonista é filha da Alyssa me dá um sentimento de esperança. Ainda mais que a Capcom anda com esse movimento de fazer alguns jogos cooperativos meio estranhos para Resident Evil em lançamento. Quem sabe esse estilo de jogo cooperativo possa vir com uma pegada de Outbreak? Seria uma adição muito boa e uma adição muito acertada, na minha opinião. E algo muito curioso é que também eles revelaram a Sherry durante o trailer. Tipo, comigo revendo aqui, eu tinha até esquecido na hora. Eu não achei que, tipo, algo desse gênero pudesse acontecer, ou, tipo, abordar tantos elementos de Raycon City. Parece que talvez... Eu não sei se vai ter alguma coisa relevante a Jill. Bem, se mostrar a Sherry, eu quero que tenha o Jake. Ponto. Nem que seja numa DLC. Cara, e realmente, é um ponto bem engraçado de se pensar. Porque, bem... o jogo é ruim. Sim, o jogo é ruim. Vivo. Mas o Jake, ele é foda. Mano, o Jake virou realmente um mercenário no final do 6. O que o Jake tá fazendo? Vai ser um caso engraçado. Tomara que esse jogo tenha um Mercenaries e que tenha personagens que eu não esperava ver ali pra você jogar. Que ia ser muito engraçado jogar com o Jake. Jogar com esses personagens malucos de jogo de luta na porra do meu Resident Evil. Só que no modo mercenários. Isso seria foda. Acho que seria a forma mais foda de jogar com eles no Resident Evil. Bem, e dessa empolgação toda a gente vai pro Legacy of Kain, tipo, que é um jogo legal. Eu lembro de ter jogado bastante ele, só que, bem, sendo bem sincero, não tenho muito a comentar agora sobre esse remaster. Eu nem sabia que tinha 3 jogos. Legacy of Kain acaba sendo um jogo que fica bem underdog no radar de todo mundo, mas é um jogo bom, é um jogo interessante. Tá aí, mais um remaster pra quem quiser jogar. Bem, logo depois do Legacy of Kain, tivemos o Brigandine Abyss. Parece ser um jogo... Cara, chato! Tivemos Brigandine Abyss, um jogo que particularmente... E olha que eu gosto muito de Fire Emblem, não me chamou nem um pouco a atenção, mesmo ele parecendo ter bastante elementos táticos, mas... Eu não sei, essa pegada de jogo genérico de anime já me deu uma certa cansada. Jogo genérico de anime pra mim tem que ser do gênero certo. E definitivamente tático não é o gênero certo. E nessa de gênero certo a gente acaba indo pra jogos de luta, com um anúncio da Koei Tecmo que eu... Caralho! De que buraco eles tiraram isso? Porque eu não esperava. Dead or Alive Stage vai dar uma de Virtua Fighter e lançaram uma versão com rollback pro seu jogo. Holy fuck! Então, ele vai ter rollback? Porque eu não li nada. Tem certeza disso? Não é possível. Não, esse jogo não vai ter rollback! Ok. Assim, eu não vou negar, isso me fez perder um pouquinho os lados do que eu tinha pra falar de Dead or Alive 6. Como alguém me tem cara de pau, ainda mais depois de ver o Virtua Fighter 5, Evo? E não ter rollback nos dias de hoje pra um jogo de luta.
Desde hoje nada, devia ter rollback desde 2023 pra frente, mas ok. Mesmo assim, é inconcebível um jogo de luta se relançar e não ter um online decente, pô. Cara, pelo menos, não tem nada falando. Então a gente tem o ponto, a gente está na margem da dúvida. Eu quero acreditar que até os devs do Dead or Alive pensaram, não, ninguém vai cogitar que a gente não vai ter rollback, então não vamos nem falar isso. Ninguém cogita. E que realmente vai ter um rollback. Só que fora isso, a gente também teve o anúncio do novo Dead or Alive, que, bem, aparenta, por mais que não tenha tido gameplay nem nada, que vai ser um produto bom. Fontes, estou tirando da minha bunda, mas eu quero ter fé. Estou cansado de estar depressivo com o jogo de luta e só pensar coisa ruim, eu quero ter alguma fé. A gente tem os dois elementos mais importantes da série Dead or Alive: Ryu Hayabusa e peitos. Um homem fã de jogo de luta não precisa de muito, ele só precisa de poucos elementos. E chega a ser engraçado, porque os jogos de luta 3D estão parecendo que estão voltando às suas origens. E umas origens muito boas, se é que me entendem. Saindo de Dead or Alive, chegamos no anúncio de Control. E, cara, Control Ressonante em específico é um caso engraçado. Eu realmente achei o jogo interessante. Essa foi a primeira vez que eu me senti empolgado com algo do universo de Control. Porque esse já vai ser o terceiro jogo desse universo, que abrange tanto o Control 1 e Quantum Break. Só que eles nunca me chamaram a atenção por parecerem meio limitados e a história não era muito... não tinha nenhum... algo que me conectasse, que ficasse... que prendesse a minha atenção. Mas desde o anúncio do Game Awards e agora com esse gameplay que eles soltaram, cara, esse jogo parece muito incrível. Tipo, tem até algumas mecânicas de Gravity Rush, que é um jogo incrível que a Sony nunca trouxe pro PC. E me deixou empolgadinho. Eu espero conseguir jogar ele no lançamento. Cara, esse novo Control, ele fez uma coisa que eu senti um pouco de falta no Control 1 e 2, que é trabalhar melhor essa distopia do mundo, esses elementos fantasiosos. Mesmo ele trabalhando relativamente bem, por serem ambientes mais fechados, ambientes mais limitados, eu acabo sentindo falta dessa de você ver de fato a anomalia acontecendo na sua tela. E parece que esse Control novo vai abranger bem isso num mapa mais aberto, num mapa mais amplo. Eu só fico com medo porque esses mapas mais amplos e mais abertos pareceram um pouco vazios. Eu espero que eles não cometam um erro de tipo assim... ok, você está numa anomalia, não tem pessoas, não tem NPCs, você só cumpre missões. É um medo que eu tenho genuíno. Parece aquele filme A Origem, né? O Inception. Sim. Bem, saindo do Control, nós entramos num jogo que particularmente eu achei legal, mas eu não tenho muito a comentar dele. Ah, mas eu tenho. Eu não sei absolutamente nada desse jogo, não sei quem tá fazendo, mas ele me deixou muito hypado. Mano, cavaleiros, magia, porrada. Parece que vai ter co-op, porque tem uma hora que fica dois mano enfrentando os bichos. Puta que pariu, velho. Mano, parece que eles estão ressuscitando a era PS3 e fazendo com o gráfico, tipo, não precisa ser o gráfico mais bonito do mundo. Só precisa ser consistente, funcionar, não travar. Não precisa de DLSS. Ele parece... Cara, esse jogo me deixou muito hypado. Alex, você conhece muito bem os tempos modernos. Tudo precisa de DLSS. Crimson Moon é o nome da fera. Ele me ganhou muito por ser a mitologia de monstros mais europeia, só que pela visão do americano. Muito parecido com a vibe que a gente tinha do Darksiders na época do PS3. E... cara, no final parece que tem um castelo do Drácula pra os caras ir lá derrotar, tá ligado? Cara, muito foda. Crimson Moon, tipo, tá planejado pra chegar esse ano e, bem, não tem mais muitas expectativas pra falar. Mas logo depois dele, tem um jogo que, caralho, Game Freak, você tem um potencial gigantesco nas suas mãos. Não estraga. Então,
Beasts of Reincarnation ganhou uma data de lançamento no evento da Sony, o que é engraçado porque esse jogo é feito pelo estúdio que faz os jogos do Pokémon e tá sendo financiado pela Microsoft. Então, tipo, é a colisão de todos os mundos numa apresentação da Sony. É uma bizarrice. Mas eu tô bastante empolgado com esse jogo. Esse é outro jogo que eu espero jogar no lançamento. Tem poucos jogos que eu espero jogar no lançamento, tipo, sei lá, uns 4 ou 5. Esse é um deles. É um jogo que parece que vai ser interessante, o world building dele parece ser bom. Os trailers de gameplay mostraram até que bastante coisas legais do jogo e vamos ver, tipo... Interessante ver um jogo novo nesse estilo. E logo depois, eles mostraram pra gente uma coletânea comemorando o aniversário de 30 anos? 30 anos, né? 30 anos do Rayman. Eu fiquei meio assim com esse anúncio, porque eu não conheço muita gente que dá a bola pro Rayman, mas legal. Não vou consumir, mas que bom que existe, porque é bom a gente ter um fácil acesso pra esses jogos mais antigos, né? Saindo do Beasts of Reincarnation indo agora de volta para um jogo indie, temos um jogo da empresa que, se eu não me engano, tinha feito Shovel Knight, se eu estiver correto. Isso, a Yacht Club Games. Eu tô numa fase meio engraçada com o jogo indie que, bem, pra tristeza de alguns, o único jogo indie que me importou e que vai me importar por um bom tempo é o Clair Obscur. Eu não ironicamente gostei bastante do Silksong, é um jogo que me surpreendeu bastante, mas sempre naquele ponto os jogos indies não estão mais me chamando tanta atenção e eu não tô tão ansioso pra um jogo indie, ainda mais desse estilo. Na mesma leva desses jogos indies, temos esse Neva Prologue e, bem, pega tudo que eu falei pro jogo anterior e pode adicionar aqui. Eu não tô muito empolgado, não me parece algo interessante. Journey sem deserto. Saindo agora de jogos indies que eu não estava muito interessado, eu vou pra um jogo que eu não vou negar. A um primeiro momento eu achei que era Tenchu. Acho que todo mundo achou que era Tenchu. É um ninja de cinza com cabelo branco. Mano, eu até, tipo, na hora fiquei em dúvida, pera, esse jogo tá com envolvimento da FromSoft? Que porra é essa? Tipo, a FromSoft finalmente resolveu reviver um jogo de ninja bom? Mas não, tipo, é um jogo que parece ser interessante, é um jogo que parece estar numa pegada, tipo, mais tática, um jogo mais de espionagem. Tinha um jogo parecido com esse, que eu não lembro o nome. Shadow Tactics Shogun. Eu joguei esse jogo. Esse jogo é divertido. Sim, eu joguei esse jogo também, tipo, ele vai numa vibe parecida, ele tem uma pegada igual o Shadow Tactics. E, cara, eu sinto que a gente tá precisando de alguns jogos nesse estilo. Eu vou... Não sei se eu pego no lançamento, mas vai ser um jogo que vai com total certeza na minha wishlist. Uma hora eu jogo, mas quando me derem de graça. Bem, o jogo está programado pra 2027, então... 27, vai demorar. Saindo agora um pouco dos jogos japoneses, nós vamos pra um jogo surpreendentemente coreano, eu não vou negar. À primeira vista eu tinha achado que era um jogo indiano. A primeira vez que eu ouvi, eu achei que era o Kong 2 Galo, a vingança. A temática, tudo me pareceu muito que ia ser voltado pra cultura indiana, mas não, é um jogo coreano, curiosamente. Eu não conheço muito a cultura coreana, mas pelo visto um galo bombado que luta igual um personagem de Wukong tá na cultura coreana. O que eu sei sobre mitologias que envolvem galos era a chinesa, não achei que fosse a coreana também. Bem, o jogo ainda não tem nome, pelo visto, por enquanto que a gente sabe que ele está sendo chamado de Project Windless. E ele empolgou bastante por culpa do combate frenético e por ter muito inimigo na tela. Tipo, não tem quem não consiga comparar isso com Wukong e talvez um pouco de... Como é que é o nome? Dynasty Wars? Assim, eu não sei dizer se ele me empolgou tanto. É porque tu achou que ele é fake, né? Também, eu achei que o jogo parecia com uma gameplay bem falsa, não vou negar, tipo... Jogos coreanos, tipo, eu tenho uma relação meio engraçada com eles, tipo, quase nunca eu acredito no que eu tô vendo e quase nunca se prova verídico. Acho que o único jogo da Coreia que eu realmente tive um caso bom com ele foi os jogos da Parabis, o Black Desert, e agora o Crimson Desert, que pelo visto tá sendo um jogo legal, mas fica por isso. Não sei se eu tô tão animado. Só que agora, o jogo que apareceu logo em seguida, meu amigo, isso vai ser muito foda. Cara, eles conseguiram fazer em 5 segundos de trailer o que nenhum momento eu senti com a série
Forza inteira. Não interessa se é Forza Horizon, se é Forza Motorsport, se é Forza o caralho A4. Tem sensação de velocidade na minha frente. Eu estou acelerando num carro de Star Wars, numa corrida maluca e parece que é rápido. Esse jogo vai ser muito bom. Star Wars Galactic Racer parece o sonho da criança que jogava Lego Star Wars e ficava repetindo a porcaria da missão de jogar com os pods com Anakin, porque aquilo era muito legal, elevado à enésima potência. Esse jogo parece absurdamente incrível. A destruição, a velocidade... Eu não consigo achar Por enquanto, é um jogo da Lucasfilmes. Por enquanto, eu não consigo achar algo ruim. Nós sabemos que o jogo vai lançar esse ano, só não temos uma data em específica por enquanto, mas... Por favor, novembro, por favor, novembro. Eu chuto que provavelmente ele vai chegar algo lá pra outubro ou novembro, porque o anúncio dele já tinha sido... se eu não me engano, é a segunda vez que a gente vê esse jogo, a gente viu primeiro na TGA. Isso, eles anunciaram pela primeira vez na TGA. Foi esse jogo e mais um outro de Star Wars. Provavelmente até outubro, tipo, esse jogo já deve estar lançando, ou a gente deve ter uma última revelação dele dando a data de fato. A gente tem aquele evento lá, o Summer Game Fest. Pode ser que lá eles deem a data. Também. Mantendo na pegada de filmes, agora nós vamos pro 007 First Light. Eu confesso que a um primeiro momento eu não estava tão animado pra esse jogo, mas quanto mais eu vi dele, ele me deu uma animada, ele pareceu legal. As últimas gameplays que eles revelaram me deu mais um ânimo pra querer dar uma chance de novo pra um jogo de 007. E olha que 007 é uma franquia que eu tava bem afastado dela. Olha, eu só joguei World is Not Enough de PS1. E depois disso... Um bom jogo, um belíssimo jogo. Sim, de fato, era um jogo muito maneiro. E depois disso, tipo, nunca me chamou a atenção pra querer jogar nem no Play 2, nem no Play 3. E eu acho que ele ficou lá pelo Play 3 mesmo, né? Não lembro de ter saído nada de 007 posterior depois do PS3. O 007 Fortnite vai lançar dia 27 de maio. Mais um joguinho aí que vai estar com lançamento em maio pra a desalegria de alguns. Enquanto eu vou ficar triste em março, outros vão ficar tristes em maio. E é isso, tipo, um jogo interessante que parece que vai estar... Eu confesso, os elementos que ele mostrou, misturando ritmo com várias coisas dos jogos clássicos e algumas mecânicas que eles estão tentando inovar em embate, me deixou muito hypado. Mas é aquilo, não sei se eu vou pegar no lançamento, não sei se eu tenho planos de, tipo, jogar ele em primeira mão. Parece que vai ser um jogo legal e é isso, 007 First Light. Só que, seguindo desse jogo, acho que veio uma das revelações que quase ninguém aqui estava esperando. Não nessa intensidade. A Konami voltou à vida. E eu não sei como. Eu não sei o que passou. Acho que o pessoal acho que o pessoal que compra pachinko deve estar morrendo. Então eles vão ter que voltar a fazer jogo. Agradeça o velho do pachinko por estar morrendo. Esse mercado tem que voltar aos videogames. Finalmente, uma coletânea foi anunciada, trazendo 2 dos jogos que muita gente queria, eu incluso, jogar. Até hoje eu não consegui jogar a porra do Metal Gear 4, porque essa porra está presa no PlayStation. Até hoje eu não consegui jogar a porra do Metal Gear 4, que essa porra está presa no PlayStation 3, e eu não tenho um PlayStation 3, e eu não vou emular um PlayStation 3. Eu tive um PlayStation 3, eu joguei esse jogo é muito foda. Foi o que me apresentou a série do Metal Gear. Fora a coletânea do Metal Gear, nós tivemos algo que eu não estava esperando de forma nenhuma. A Konami trouxe de volta um Castlevania. E um Castlevania completamente numa pegada Symphony of the Night. Eu juro, eu não consigo estar mais hypado do que isso pra esse jogo. É como se eu pudesse ver, tipo, todas as franquias que eu amo podendo voltar à vida. Obviamente Metal Gear, bem, Kojima, adeus. Também não precisa voltar, a Konami não te merece, mas... Porra, a gente tem acesso a vários jogos que a gente não teve até agora. A gente tem um Castlevania novo. E não satisfeito com a Collection e o Castlevania novo, parece que a Konami reaprendeu a fazer mesmo Silent Hill. Esse Silent Hill novo tá parecendo um
fucking absurdo. O jogo parece muito bom. A temática dele e tudo. Ainda mais depois do Silent Hill F, que, na minha opinião, foi um Silent Hill bem triste. Bem triste. Eu ver essa pegada de novo, eu ter esse sentimento novamente com Silent Hill, me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz. E um pouco menos importante, tivemos um anúncio de um... Eu não entendi bem, confesso. Eu estava um pouquinho estunado com os outros 3 anúncios. O Darwin Paradox, que parece que vai ser meio que um jogo que ou vai ter homenagem a Metal Gear, ou sei lá. Sendo bem sincero, 3 jogos incríveis. A Konami mandou muito bem. Não, 3 jogos não, que eu esqueci de um jogo que, tipo... Bem, é Konami, não dá pra falar sempre bem dela. Konami, você tem Yu-Gi-Oh! Nas suas mãos. Você tem 1 bilhão de universos que vocês estão adaptando para séries, para webséries, para web animes. Que eu não sei, caso vocês não conheçam, tem um canal de Yu-Gi-Oh! No YouTube, da própria Konami, onde ela posta animes das histórias das cartas. E tem muito universo que os fãs pedem para ser transformado em jogos próprios. Eles têm a cara de pau de me fazer um jogo de anime que não é de nenhum universo deles. É tipo, pelo amor de Deus, como? Eu tenho o título simples e efetivo que faria um marco na história da Konami. Basicamente criaria o Dark Souls pra Konami. Fallen of Albaz. Não, só do tamanho e da complexidade do universo de Dogmatic, eles poderiam fazer tipo 3, 4 jogos. Eles poderiam pegar Sky Striker, eles poderiam pegar Sinful Spoils ou White Forest, qualquer coisa. E eles fazem um jogo genérico de anime. É a parte da Konami que realmente não dá pra entender. Tem os bichos, tem os Springans, tem muita coisa, tem muitos lados pra tirar. Mas, tipo... Six Samurai... É uma pena que tem tantas ideias, tantos universos, tanta riqueza dentro do Yu-Gi-Oh! E eles só estão colocando o pezinho na água agora com esses animes curtos lançados no canal do YouTube. E não dão uma oportunidade pra eles brilhar no mundo dos jogos. Bem, essa sessão da Konami teve muitas coisas interessantes. A coletânea do Metal Gear vai incluir o Metal Gear Solid 4, o Metal Gear Peace Walker e, como bônus content, Ghost of Babel, junto com a original soundtrack 2 do jogo. O jogo tá em 27 de agosto. Tem o jogo do povo lá, o Darwin's Paradox. Esse daí tá planejado pra sair no dia 2 de abril. Mas, sinceramente, eu não sou lá muito fã de povo. Com tudo que foi mostrado, não é a coisa mais relevante nesse momento. Com certeza. Castlevania está como Coming Soon. Tem que dar aquela guardada, infelizmente. E o Silent Hill tá planejado pra chegar em algum momento nesse ano. Que eu espero... esse é um jogo que tem que estar na Summer Game Fest. Por favor, esteja na Summer Game Fest junto com o Castlevania. E de preferência, que esses 2 jogos tenham uma beta. Konami, nunca te pedi nada. Bem, depois dos ânimos terem ido às alturas com a Konami, mais um jogo novo surpreendente. Tipo, quem que tava esperando um jogo do John Wick? Mais um jogo do John Wick, porque John Wick tem alguns jogos aí na sua carreira já. Além de várias participações em jogos que chega a ser um bagulho estranho. Eu vou confessar, além da participação que ele teve no Payday 2, eu não sabia de mais nada de John Wick em jogo. Ele tem lá um jogo meio esquisito e um jogo tático que saiu há uns anos atrás. E um jogo VR, que nem dá mais pra comprar na Steam. Mas esse jogo, que tipo, não mostraram nenhuma gameplay, só foi um trailer cinematográfico. O que eu espero é que seja uma pegada parecida com o que eles estão elaborando com o 007. Ou que seja algo mais old school. Pra quem já jogou o jogo do Jet Li de PS2 sabe do que eu tô falando. E, cara, por mais que não teve gameplay nenhuma, eu fiquei empolgado. Porque, tipo, os filmes são legais, o ator é carismático.
parece que tem um conteúdo pra fazer um jogo bom. É o fucking Keanu Reeves, querendo ou não. É, yes bitch, thank you. Eu não vou negar, esse é um jogo que eu não esperaria tanto uma vibe 007, eu gostaria de uma pegada mais agressiva. Eu gostaria de uma pegada parecida com o Sifu nesse jogo, um Sifu com armas. Acho que seria a melhor linha pra se seguir pra um jogo do John Wick. O jogo do John Wick não vai ter data de lançamento, infelizmente. E com isso nós vamos pro próximo jogo, que eu irei deixar meu grandioso amigo comentar, porque discursos de ódio no YouTube não são legais. Bom dia, Alec. Cara, Band. Por que vocês pararam de fazer Halo? Vocês estavam tão bem nessa época. Aí depois vem o... Como é que é o nome daqui? Aí depois vem o Destiny, que tem gente que gosta. Eu particularmente não gosto. Acho uma cópia mal feita de Borderlands 2. E depois ainda veio o Destiny 2, que aí as pessoas pararam pra ver. Nossa, Destiny não é bom. E agora vem essa porra aí, que eu nem sei o nome, com as cores chapadas, com uns design todo quadrado, sem textura. E... sei lá, parece que ele é online, só que com historinha. Esse... que merda! Marathon! Sei lá, a gente podia... eles podiam não perder tempo com esse tipo de jogo. Talvez esse seja um daqueles jogos de serviço que eles já tenham produzido junto com o Concorde e ter que lançar pra dizer que durou mais que o Concorde. Essa é o que eu tô esperando desse jogo. Total indiferença e me sentindo puto que eu perdi tempo da minha vida assistindo isso no evento que não falou nada de Final Fantasy. É isso que eu tenho pra comentar sobre esse jogo. Eu não sei. Band nunca foi uma empresa que me deu tanto gosto. Nunca gostei muito de Halo, nunca gostei muito de Destiny. Temos aí Marathon, né? Para os 2 fãs que eu conheço da Band, vão lá. Sejam felizes. Band, o Marathon, até onde a gente sabe, não tem uma data de lançamento, se eu não me engano. Que eu também não lembro e não fiz questão de lembrar. Eu irei confirmar nesse exato momento. O jogo está planejado para lançar no 5 de março. E só me comprova que esse jogo foi rushado. Mas, ok. Vamos aí, Marathon. Vou continuar esse segmento com o Alec, porque, né? Jogos da Sony. Não tenho muito a comentar. Tirando uma pequena surpresa que teremos esse final. Eles mostraram mais gameplay desse jogo que eles anunciaram no TGA. O Saros. Nome merda. Que basicamente é uma skin nova pro jogo do Returnal. É um roguelike cheio das coisinhas e não sei o que. Ele é terceira pessoa e faz um monte de gráfico e luzinha piscando. E, sinceramente, esse tipo de jogo... roguelike já é um estilo de jogo difícil de se acertar. E quando tu faz ele numa fórmula tão genérica, fica difícil de demonstrar alguma outra reação, senão a indiferença e a raiva. Tipo, nada me conecta com esse jogo. O personagem não parece ter carisma. O visual não é atrativo pra mim, né? Essa é a minha opinião. E, tipo, todo esse recurso que foi gasto com esse jogo podia ir pra sequência do Days Gone. Afinal, o jogo terminou com um cliffhanger. Mas não, temos que tá recebendo essa... Saros. Bem, e agora saindo um pouco desses jogos... com todo respeito, meia boca... Ai, Marvel Tocon. Eu não sei o que esperar de você. Você me deixou triste. Eu espero que você seja bom. Você me deixou triste com as 2 betas. Essa revelação de personagens não me animou tanto. Eu tô começando a ler os quadrinhos da Marvel. Então eu fiquei realmente impressionado que eles adicionaram a Sala de Perigo como um personagem jogável.
Porque ele é um personagem completamente desconhecido. Pra a maioria das pessoas nem é um personagem, né? É um lugar. Mas... As pessoas que não viram a saga de Krakow, eles nem sabem que a Danger se tornou meio com uma IA... Se tornou um personagem à la Jarvis. Então, Marvel Tocon revelou o time dos X-Men, que vai ser liderado pela Ororo, a Tempestade. E a gente teve 3 personagens novos. A Magia, que é a irmã do Colossus. A Sala de Perigo, que é uma garota robô que pode ser considerado o personagem esquisito do time. E, pra surpresa de ninguém, mas pra felicidade de todo mundo, o Wolverine. Porque fã de jogo de luta tá há muito tempo sem clicar num Wolverine, depois do que aconteceu em Marvel Infinite. E cara, eu não quero mais me decepcionar com o jogo de luta. A última aparição dele foi no Marvel 3, se eu não me engano, né? É, foi o Marvel 3. E cara, diferente do Karumi, eu não fui muito atrás sobre o conteúdo das betas, porque eu não quero mais me decepcionar com o jogo de luta. Eu quero consumir o produto final. Eu não quero ficar pensando o que ele poderia ter sido, o que ele foi um dia, ou o que ele deixou de fazer. Eu quero consumir o jogo e gostar. E curiosidade, como esse jogo ele é da Sony, por mais que seja feito pela Arc System Works, a mesma criadora de Guilty Gear, ele vai ser completamente dublado. Então, quem sabe a gente espera ouvir as vozes que tem no X-Men 97, ou nos filmes da Marvel, nos personagens que a gente for jogar. Pô, de verdade, eu fico empolgado em pensar, caraca, eu vou jogar com o Capitão América dublado. Eu boto fé nesse jogo. Eles anunciaram a data de lançamento do jogo, que ele vai chegar no dia 6 de agosto. Então, temos alguns meses para eles revelarem bonecos mais excitantes, digamos assim. Uma coisa que, assim, sem nenhum viés, mas ainda mais depois do Marvel Rivals, se eles me fizerem a malícia, eu sou uma pessoa feliz. Eu só tenho isso a dizer. Não é a Susan Storm, é a motivo. Malice. Específico. Porque assim, se for botar a Sue Storm e não botar o resto do Quarteto Fantástico, paia. E já tem a famosa estraga-festa, que é a Kamala Khan, que conseguiu tirar da vaga de 2 personagens que eu não acho que eles vão colocar só por ela tá com os poderes elásticos. Então, bota Malice. Seria incrível. Não tem erro. Confia no pai. E com isso, nós entramos finalmente no prato principal desse evento e algo que, caralho, alguém se tocou que infelizmente não dá pra superar o ápice, o auge. Ai, esse anúncio foi foda. Antes de falar sobre esse anúncio, acho que agora mais do que nunca ficou claro. A água deve estar batendo na bundinha da Sony. Um dos primeiros cavaleiros do apocalipse da falência apareceu. Eu só digo uma coisa. Cadê o Bloodborne pro PC, Sony? Eu sei que vocês estão em desespero. Cara, eu sou muito... Eu fui uma criança que cresceu com PlayStation. E eu tenho um carinho muito grande pela série God of War. God of War clássico. O que o brasileiro médio chamava de God of War. Foi muito marcante, foi um jogo sensacional, incrível, algo que eu levo até hoje, eu rejogo ele até hoje. E eles anunciarem uma coletânea remake de God of War clássico, o 2 e o 3, todos eles juntos de uma vez só. Puta que pariu, que incrível. Só uma pena que ele foi anunciado de uma forma precoce. Porque, segundo o ator TJ Carson, que pra quem não conhece é a voz original do Kratos, esse jogo está em primeiros estágios de desenvolvimento. E o que isso significa? Vocês lembram que há alguns anos atrás, quando ainda existia o E3, anunciaram um jogo que tem um logo numa montanha chamado Elder Scrolls 6?
E esse jogo a gente não recebeu um trailer, um teaser novo. Já tem o que, uns 8 anos? É esse o estado atual dessa coletânea. Eu estou um pouco triste em ter que falar que esse jogo está nesse estado. Mas ele existe, ele é real. E é bom que ele lance pra PC junto com o PlayStation, porque puta que pariu, eu vou devorar esse jogo. Cara, eu acho engraçado porque, bem, muitos aqui não sabem, mas eu não tive um PlayStation 2 na época. Eu fui o estranho do GameCube. Então, no tempo, eu não tive tanta oportunidade de jogar muitos dos jogos que, tipo, bem, muitas pessoas cresceram com o PlayStation 2 como God of War. Porém, eu tive acesso a ele anos depois por métodos completamente... por métodos confia que não tá sendo pirataria. Mas, tipo, cara, eu peguei um carinho tão grande por esses jogos. Eu criei, tipo, uma afeição por eles, porque eu via qualidade, eu via tudo que eu esperava num videogame naquilo. E eu ainda por cima joguei numa fase que eu não tava, tipo, completamente saturado de jogo moderno, mas só que foi um new fresh na minha vida de jogar esses jogos. Eu não joguei o 3, acho que o 3 é o único até hoje eu não joguei por motivos em ser aqui PlayStation 3. Emular um PlayStation 3 na época pra mim era meio dor de cabeça, e hoje em dia que eu consigo emular um PlayStation 3 eu tenho preguiça. Entra muito nesse quesito. Tanto que, tipo, eu só estou com o quê? Demon Souls, porque, né, Demon Souls. Mas, cara, é engraçado, é como eu citei, um dos cavaleiros do apocalipse da falência da Sony foi esperto, mas eu não sei, tipo, eu fico um pouco preocupado. Tem uma coisa que me deixa preocupado, que é justamente esse coming soon. E esse coming soon de, tipo assim, estamos desenvolvendo o jogo, confia. Eu não sei se é sempre... Eu entendo que você quer deixar o hype, você quer manter as expectativas altas pra Sony. Ainda mais a Sony que tá relativamente sem jogo. E mais surpreendente do que a coletânea remake do God of War foi eles terem ter feito um Shadow Drop pra um jogo novo de God of War, contando a infância do Kratos. E já é disponível, o jogo lançou ontem, literalmente. Uma coisa interessante que esse Shadow Drop deles faz é o que eu venho falando há muito tempo aqui nos círculos de amizade que eu tenho. Eu não consigo entender porque toda empresa que tem, tipo, várias IPs grandes, vários nomes, e estão querendo fazer, tipo assim, lançamentos intermediários, enquanto seu jogo principal tá tendo seus 4, 5 anos de desenvolvimento, fazer jogos menores, entregar suas IPs na mão de estúdios pequenos, estúdios que estão em, tipo assim, estúdios, sei lá, 1A, estúdios indie, estúdios AA, pra eles fazerem jogos, tipo, num porte menor, com gameplays diferentes, jogos spin-offs que vão deixar a franquia viva e a franquia mais palatável na boca do público, tipo, experiências novas, ideias novas. Eu não entendo porque toda IP grande não faz isso. Eu não entendo porque não sai jogos... Em vez de sair um remake em vez de sair um remake de The Last of Us 3 vezes da porra do ano, porque eu não sei, por que não sai, tipo, um spin-off de The Last of Us numa pegada de um survival horror ou de um sobrevivência no mundo de The Last of Us? Algo menor, algo mais bem trabalhado, algo com uma ideia inovadora e uma ideia nova. Um jogo que nem precisa ser grande, um jogo que pode ser, tipo assim, umas 20, 30 horas de gameplay, um joguinho pequeno pra você falar, porra, experiência legal. É algo que seria muito interessante de ver de todas essas indústrias, algo que seria legal de ver de todas essas empresas que eles simplesmente não fazem porque entra na minha teoria, eles gostam de queimar dinheiro. Não tem outra. Essa foi nossas opiniões sobre o evento, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sino de notificação. A gente produz vídeo quando dá. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!